Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Seis opositores perseguidos por Maduro entram na embaixada na Argentina em Caracas e pedem asilo. Milei já concedeu. 6 dissidentes venezuelanos encontram-se abrigados na embaixada da Argentina em Caracas, conforme foi confirmado por fontes da Casa Rosada, a residência oficial do presidente argentino, ao portal de notícias Infobae. De acordo com o portal, que não identifica suas fontes, o presidente Javier Milei e a chanceler Diana Mondino aceitaram que os 6 perseguidos entrassem na representação diplomática na Venezuela e, a partir desse momento, devido às leis internacionais, ficarão sob asilo da Argentina. Recentemente, outros veículos de imprensa argentinos, como o jornal Clarín, divulgaram informações sobre a presença de opositores venezuelanos com mandados de prisão preventiva na representação diplomática da Argentina na Venezuela. Recentemente, poderia ter acontecido o mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Rodrigo Constantino comenta: 6 dirigentes opositores do regime de Maduro estão, neste momento, refugiados na Embaixada Argentina em Caracas. Por quê? Porque é uma ditadura que persegue seus opositores. Quando você vive num país onde não há mais o império da lei, e sim o império do arbítrio, de homens que têm lado, que são parciais, partidários, e usam a instrumentalização do Estado para perseguir os opositores, para poder gritar, nós derrotamos Bolsonaro, às vezes só resta uma saída: asilo numa embaixada. Então, nesse momento, tem 6 na embaixada da Argentina em Caracas, com receio, óbvio, da ditadura companheira do Lula. Aí vamos para o Brasil. Até o comunista Aldo Rebelo reconhece: Bolsonaro é vítima de perseguição e governo Lula tem mais erros do que acertos. Está no Globo o comunista admitindo que Bolsonaro é perseguido. Mas aí vai para o isentão, que se acha racional e que desejou a morte de Bolsonaro na pandemia, na foice de São Paulo, e o Hélio Schwartzman, esse ser abjeto, diz: sem ter para onde correr, só resta a Bolsonaro tentar convencer o público de que é perseguido pelo STF. Imagina! Só resta, diante da perseguição implacável que até o comunista no Globo admite, só resta ao isentão racionalista, petista da foice de São Paulo, tentar convencer o seu diminuto público da Folha que o Bolsonaro inventa que é perseguido e banca a vítima. Porque todo mundo sabe que é exatamente isso que está acontecendo. Mas os petistas vão ter que bater nessa tecla. Bolsonaro é fugitivo, confesso, diz ministro de Lula depois dos vídeos obtidos, sabe-se lá como, pelo New York Times. Nem o esquerdista Jack Nickas, responsável pela reportagem, pelo furo de reportagem do New York Times, nem ele consegue admitir uma coisa dessas. É pura especulação, ilação, inferência. Vejam. E nesse contexto, então, Jack, faz sentido a hipótese de que Bolsonaro estaria pedindo asilo na hipótese de ser preso. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho provas disso. A gente publicou gravações que mostraram que o ex-presidente dormiu na embaixada por 2 noites, e isso aconteceu 4 dias da PF confiscou a passaporte dele. Não, certo, não há provas disso. A gente está tecendo um raciocínio político aqui, né, de análise. Porque a imprensa toda é petista, anti-bolsonarista, histérica. E, claro, o troféu de ouro vai para Globo Lixo. Aliás, vocês viram que o Dom José Guimarães
se referiu à Globo como Globolixo. Só isso ele já merecia um prêmio do Papa, né? Pois bem, e a Globo News? Qual é o papelão da Globo News nessa história toda? Vejam. A notícia do New York Times veio, Leilani, quem primeiro me repercute é um procurador da República. E ele diz, isso é motivo para prisão preventiva. Ele está violando a ordem do Supremo e pode ser encaixado, inclusive, como obstrução de justiça. Porque ele se coloca fora do alcance do judiciário e fora do alcance das autoridades nacionais. Bolsonaro seria isso, né? Ele é uma espécie de quase de asilo político que ele tentou se autoimpor ali por 2 dias para ver se ia ter algum problema o fato dele ter convocado manifestação na Avenida Paulista. É disso que se trata e precisa ficar claro para as pessoas, porque senão parece que, nossa, imagina. Não é dado a ninguém o direito de descumprir ordem judicial. Se Ele você mesmo, quiser né, discordar... Dani? O próprio Bolsonaro falou, é algum crime dormir na embaixada? A questão é que ele não está em território brasileiro quando ele se comprometeu a estar aqui no território brasileiro ao alcance da justiça. A mulher vermelha até no cabelo. Qual era a decisão judicial que tem que ser cumprida, porque estamos no império da lei, né? Qual é a decisão judicial que dizia Bolsonaro não pode dormir numa embaixada, não pode ir a uma embaixada, já que é sair do país, segundo a turma da Globo News? Qual é a decisão que foi descumprida, Dani, fofinha? Tão fofinha, essa petralha, essa blogueira petista é tão fofinha. E claro, não podia faltar ela, a assessora número 1 de imprensa do PT, na mesma Globo News. O seguinte, o lugar de pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro. É por isso que tem essa inviolabilidade. Então, ali é território húngaro. Então, ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. A outra questão é que é natural que a embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada dê asilo. Asilo é um direito internacional. Se ele foi lá pedindo alguma coisa, pediu para permanecer ali, negar é que é ruim dentro até dessas convenções, da ideia de que asilo é um direito que todos têm, né? Mas ele não está sendo perseguido, portanto não é um perseguido político, é uma pessoa que tem que prestar contas à justiça. Isso é uma outra discussão. A pessoa que recebe o embaixador húngaro, ele não tem que discutir as motivações, essa é uma questão importante. Outra é que ele ficou um pouco e desistiu, né, e saiu, mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada. Então, ele tem 48 horas para explicar. E tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros. Porque explicar que, eu gosto de passear em embaixadas, ficar lá uns dias hospedados, porque para falar com outro país, você não precisa de falar com nenhum outro governante, indo para a própria embaixada e se hospedando, travesseiro, pizza, entendeu? Não existe. Então, assim, o que a defesa de Bolsonaro tem que fazer ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido. Isso ofende a nossa inteligência. É quase um deboche, né? Ai, meu Deus, a Miriam Leitão dizendo que alguém pode ofender a inteligência dela, que é nula. Olha, meus amigos, se vocês nunca saíram do Brasil, nunca vieram, por exemplo, aos Estados Unidos, mas já entraram no consulado, na embaixada americana, para pegar um visto ou tentar conseguir um visto, vocês agora podem se vangloriar disso. Não, já visitei os Estados Unidos, sim, quando eu entrei na embaixada americana. E elas sabem exatamente o que o Bolsonaro foi fazer, desistiu de fazer. É o crime da futurologia, né? E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Nós estamos lidando aqui com o Minority Report. Eu mesmo já fiz essa analogia e é o tema da coluna do Luciano Trigo na Gazeta hoje. O pré-crime com a imagem do Tom Cruise no Minority Report, que tinha lá força policial para prender com base nas previsões dos oráculos aqueles que iam cometer o crime.
Então a Miriam Leitão e toda a patota da Globo News concordam que o Bolsonaro não está sendo perseguido político e que ele iria desrespeitar uma ordem que não aconteceu, ele não estava proibido de entrar em embaixada alguma, e por isso ele precisa ser preso. Porque ele ia dar um golpe que ele não deu, e por isso ele ia ser preso, e ele ia buscar asilo, que ele não pediu, que ele saiu da embaixada, assim como ele entrou, ele saiu voluntariamente, mas ele desistiu ou não foi dado o asilo, tudo no campo da hipótese, da especulação. É a futurologia do sistema. O raciocínio é, se ele passou 2 noites na embaixada é porque pretendia pedir asilo, mas ele não pediu asilo. Aliás, ele saiu da embaixada. Alguém pode argumentar, né? Um ingênuo, um patriota golpista. Não interessa. Aos olhos da divisão pré-crime da Globo News, a serviço do STF, do Xande, ele poderia ter pedido um asilo. E pronto, isso é motivo suficiente para colocar ele atrás das grades pelo crime que ele não cometeu. Ou, na melhor das hipóteses, com uma tornozeleira eletrônica, né, que é o que prega o Noblar. Ou seja, no Minority Report, claro, você tem sempre o problema de saber se a pessoa vai mesmo ou cometer o crime ou não. Porque, afinal de contas, o oráculo pode errar. Ele não é infalível. No Brasil, nós temos o problema extra da parcialidade. Os oráculos são todos eles esquerdistas, militantes comunistas de redação, como a Miriam Leitão, a Daniela, a Leilane e companhia. Então, eles nunca antecipam crimes que a esquerda poderia cometer. É só a direita. É impressionante. E a resposta, claro, é meter, como eu disse, tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, porque ele poderia ter feito algo que ele não estava nem sequer impedido de fazer. PF apura se Braga Neto tentou captar kids pretos para golpe. Kids pretos são as forças especiais do Exército. A Polícia Federal investiga se o ex-ministro da Casa Civil, General Walter Braga Neto, tentou captar militares das forças especiais do Exército, os chamados kids pretos, para um suposto golpe de Estado a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela Reuters e confirmada pelo Estadão, a partir de documentos da investigação. A organização, que segundo a Polícia Federal, teria ensaiado um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era composta por 6 núcleos. Braga Neto faria parte de 2 frentes, responsável por incitar e influenciar militares a aderirem ao golpe de Estado. Uma reunião no apartamento do então ministro da Casa Civil, em Brasília, no dia 12 de novembro de 2022, é considerada pelos investigadores peça-chave no inquérito. A Polícia Federal investiga quem participou do encontro, presencialmente e por videoconferência. Maria Aparecida Vilas Boas, esposa do ex-comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, teria participado online. Mensagens obtidas pela PF no curso da investigação mostram que o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou delação premiada e foi pivô da Operação Tempus Veritatis, ajudou a organizar protestos no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de novembro de 2022, data da proclamação da República, e prometeu o suporte das Forças Armadas para garantir a segurança dos manifestantes. O tenente-coronel ofereceu R$100 mil para cobrir gastos com hospedagens e alimentação de manifestantes, além de materiais, e orientou que pessoas fossem trazidas do Rio. Braga Neto ainda não se pronunciou. Pelo jeito acabou a Polícia Federal. Cada dia eles inventam uma nova. Será que não tem bandido traficantes para eles irem atrás? O Brasil está cheio, mas para eles parece que o problema maior é Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro escancara acusações contra Bolsonaro e cala a esquerda. Presidente, já tentaram de tudo para denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, para tentar encarcerá-lo, fazer qualquer tipo de maldade com o presidente que tem o mesmo padrão de vida antes de ter entrado para a presidência da República e após, quando saiu da presidência da República. Tentaram cartão de vacina, joias da Arábia Saudita, joias inclusive que estão até hoje lá com a Receita no aeroporto de Guarulhos, prezado Telhada. O presidente nunca nem tocou, nem viu essas joias.
ter passado perto de uma baleia, uma denúncia feita pela ministra do Meio Ambiente desse condenado que atualmente está na presidência da República, né? Olha a preocupação dela, talvez seja por isso que bata um recorde, né? O número de incêndio, desmatamento na Amazônia, e ela não tá nem aí, né? Inclusive os artistas também, né? Também 16 bilhões agora de Lei Rouanet, tá bom pra ficar quieto esses bandos de hipócrita aí da classe artística. Bolsonaro ficou proibido de ir a cerimônias militares, Paulo Bilinski. Ele tá proibido de sair do país, pegaram o passaporte dele sem nenhum motivo. E agora, né, que vem à tona o desfecho do caso Marielle Franco, que inclusive o mandante, ao que parece, está sendo acusado, né, o deputado Brazão, tem várias fotos dele fazendo campanha para Dilma Rousseff. Talvez por isso o pessoal da esquerda tá vazio. Eu vou pedir aqui para a presidência mostrar, porque se essas câmeras aqui mostrarem o plenário, tem ninguém no plenário hoje, prezado vereador Ait. Se tivéssemos aqui Bolsonaro indiciado, Bolsonaro preso por conta de Marielle Franco, ia estar todos esses hipócritas aqui da esquerda subindo aqui para ficar falando besteira. Mas, como foi um do meio deles, bem, aí não interessa. Ou seja, estão se lixando para infeliz morte da vereadora, né, quando descobrem que o assassino é alguém que eles não desejavam que fossem. E também para tentar agora apagar o fiasco das ruas, que foi a esquerda. Meu Deus do céu, eu não vou nem comentar muito não, só vou falar notícias aqui da imprensa, né, Poder 360, ato pró-democracia da esquerda em Salvador, que teve a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve 1.042 pessoas. 1.040, tem que contar até a última casa possível da unidade, 42. Se for 41 é fake news. Ou ainda, PT faz ato pró-democracia esvaziado em Lisboa só com 26 pessoas. Meus caros, é exatamente menos do que um micro-ônibus. A gente sabia que a diferença era tanta, né? Mas não gigantesca dessa maneira. Faltou pão com mortadela. E olha que lá atrás, né, depois da manifestação do Bolsonaro com 1 milhão de pessoas na Paulista, né, Bilinski? A gente teve a seguinte notícia do Poder 360. Esquerda prepara atos para pedir a prisão de Bolsonaro. O que configura, né, que é uma prisão estritamente política, sem fundamento jurídico nenhum. Eles tentam agora abafar esse fiasco da esquerda, né, o fim do caso Marielle, trazendo uma visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando por que essas imagens vieram à tona agora. Por que esse vazamento se deu através de um site, de um jornal norte-americano? Creio eu que se for algum empregado da embaixada, que isso seria vazado para algum jornalista nacional. Quem conseguiu esses vídeos foi um hacker? Ou será que foi uma inteligência de algum país estrangeiro? Enfim, muito complicado você construir essa narrativa toda, saber que o presidente esteve determinados dias na embaixada, depois conseguir aquelas imagens, isso certamente não é nada de amador. E eu espero que, se ainda tivermos aqui uma imprensa investigativa, que essas sim são as perguntas a serem feitas. Muito obrigado, presidente. Contas do governo Lula fecham com déficit recorde de 58,4 bilhões em fevereiro. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva encerrou fevereiro com um déficit primário recorde de 58,44 bilhões de reais, o maior para o mês desde que se iniciaram os registros em 1997. A Secretaria do Tesouro Nacional, que revelou os dados nesta terça-feira 26, apontou que, ajustado pela inflação, este é o resultado mais negativo em 28 anos para fevereiro. Apesar de uma arrecadação muito robusta, que alcançou a marca histórica de 186,5 bilhões no período, o maior valor já registrado, o governo não conseguiu evitar o vermelho nas contas. Especialistas destacam o pagamento de 30 bilhões em precatórios como um dos principais fatores que pesaram no orçamento. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.